Angélica Lovato, infelizmente de maneira telegráfica, aí você tem que sair para a ação, mas conta pra gente aí da vitória contra a reforma da Previdência do João Dória, que inclusive a gente imagina que vai ter, pode pelo menos ter, repercussão nacional. Exatamente, eu estou aqui com o tempo bem apertado mesmo, finalizando, e daria esse recado último sobre a questão da nossa vitória de ontem contra o Dória e duas palavrinhas ainda sobre a questão do Brizola. Mas começando pela nossa mais uma vitória de batalhas e batalhas contra a guerra, né, contra o Dória em São Paulo. Nós tivemos o governador aqui recorrendo ao Supremo, né, para conseguir derrubar a liminar que estava impedindo a votação, essas tecnicalidades que a gente está tentando aqui dar uma interpretação política para a luta, né? Que foi de 2, 3 dias para cá a luta que a gente veio a ter nos corredores da Assembleia Legislativa. E ontem, né, ficou claro que o governo federal, na medida em que negou ao Dória, né, o que ele havia impetrado lá para derrubar a nossa liminar aqui, manteve o impedimento da votação da reforma da Previdência. Essa é a tradução do que aconteceu ontem. O Toffoli vota contra, né, faz uma decisão contra o que o Dória havia solicitado ao governo federal, ao governo não, né, às instâncias federais, e isso deu para a gente mais 5 dias de discussão, ou seja, o Toffoli deu 5 dias para a Assembleia Legislativa se manifestar, né, e essa manifestação acaba, digamos assim, impedindo que o cronograma legislativo chega até o seu final. Então, provavelmente, a gente ganhou essa luta para o ano que vem. Por causa do recesso, né? Vai entrar em recesso e aí fica, então, para o ano que vem. Dia 20, em princípio, eles podem suspender, evidentemente, mas isso daí significa também não votar o orçamento do Estado, paralisar o governo, mas já só a medida do Toffoli ontem, veja como há fissuras, né, no campo burguês, evidentemente, da classe dominante, mas nunca nos esquecemos que a coesão burguesa, nessas tecnicalidades, pode se repor daqui 2 dias, daqui 1 dia, daqui 5 dias. Então, é por isso que a gente não pode deixar de estar mobilizados, por isso que estou saindo daqui a pouco, indo para lá, né, já um pouco atrasada, mas enfim, fazendo questão de dar o recado aqui, e também porque, Rômulo, a gente nesses últimos 2 dias tem aquela denúncia a fazer, que eu já fiz aqui anteontem, né, quando o programa voltou e a gente pôde dar o recado aqui. A APOSP, né, com toda aquela indisposição, que parece uma disposição para a luta, nos últimos 2 dias não mobilizou ônibus para que do interior venham as pessoas. Você sabe, com 50 mil filiados, é gigante esse sindicato, ligado à CUT, que não chamou o povo para lutar de fato. Uma coisa é dizer, estamos aqui, vamos lutar, mas olha, vocês estão muito cansados. Assim, você está esquecendo a plaquinha, levantar a plaquinha para rede social, não sei o que e tal. Mas isso aí é o famoso telecat, é o telecat, Angélica. Telecat. E esse telecat a gente tem que denunciar, porque é evidente que com a mobilização da POS, que é o maior sindicato da América Latina, não é que ele é o maior aqui da cidade, ou do estado, ou do Brasil, entendeu? É evidente que eles sabem muito bem manipular aquilo que significa trazer todo mundo de fato, trazer 1/3 das pessoas, e o tamanho do caminhão no dia do ato, que eu te falei que a gente acaba, né, sabendo se a POS está junto ou não ali. Então se esvaziaram os corredores, né? Claro que tinha valorosos elementos da base, já diferenciei aqui, diferencio de novo. A base da POS é uma coisa, a sua direção é outra, e o que a gente tem que lutar é contra essas direções pelegas, que parecem que chamam e não chamam, tá certo? E a gente tem que deixar essa denúncia, porque nos últimos 2 dias, como o plenário ficou menos lotado e não tinha gente nos corredores, né? Em sendo uma não manipulação entre o superior lá, tribunal, né, o Supremo, e aqui São Paulo, nessa fissura contra a Dória está com fissuras com esse sistema, tanto em São Paulo quanto lá. Então a gente tem que derrotar o Dória aqui, a gente conclama todos os professores da base a passar por cima da sua direção pelega, entendeu? Que faz de conta que vem passar e por não cima vem. Da senhora professora Bebel. Exatamente, que é deputada. Então a Bebel mandou todo mundo embora, dizendo, não, vocês estão cansados, podem ir, eu vou lá e vou fazer o meu discurso. O discurso dela é gravado, é mandado para toda a base via eletrônica, e ela está ali defendendo, todo mundo esvaziou o nosso plenário.
Então a ela eu não aplaudo no plenário. A gente estava lá, entendeu? Com um plenário mais esvaziado, sendo que podíamos estar com aqueles corredores. Então, respeito muito a base e critico esse peleguismo e esse faz de conta, né, do sistema petucano que se põe em São Paulo também, com aquilo que a gente já denunciou do Emídio, da estranheza com essa liminar que gerou. Então a gente tem que estar atento às bases, atento aos pelegos das direções sindicais, né, e ao mesmo tempo estar mobilizando com os nossos sindicatos. E essa grande vitória que a gente chegou a duvidar, né, ontem, assim, porque estava desmobilizado e ao mesmo tempo, né, o governo não, mas as instâncias federais podiam entrar na defesa de Dória. Não entraram. Então a gente tem que explorar essas pequenas fissuras, sabemos que há uma coesão burguesa, mas explorar essas fissuras para a luta aqui. Então a próxima chamada, a gente vai estar reunidos hoje, estamos formando uma frente de sindicatos. Desses sindicatos que não estão chamando a POS, claro, mas ela não chama isso, eu já denunciei anteontem aqui. Angélica, eu achava que era para isso que tinha central sindical, para fazer esse tipo de... Não é? Tá. Nem falando dos pelegos históricos, que é a força sindical, e nós estamos falando da CUT, entendeu? Então essas ilusões no momento da luta têm que cair, elas caem, porque agora a gente mostra, entendeu? Aquilo que a gente fica aqui dizendo, que Lula não chama o povo para a luta, que a Bebel não chama o povo para a luta, faz de conta que chama, então a gente tem que denunciar, é difícil, sem agredir a base, respeitando a base, porque ela é muito respeitada por muitos setores, então a gente tem que inclusive mostrar os fatos para poder dizer desse peleguismo todo, e dá sim uma dor no fígado quando a gente vê que está nos corredores esvaziados e que eles podiam estar todos lá, que era um pouco a nossa cara naqueles últimos 2 dias, mas ali confiantes de que a mobilização que continuava ali era possível, entendeu? Sempre com um papel muito importante do deputado Carlos Gianazzi, né, que a gente está falando aqui todo o programa, e que também, né, nessa batalha tem um grande apoio estadual e o nosso aí da Revolução Brasileira. Então, a gente está lá com o nosso sindicato, a Unesp, Fórum das Seis, fazendo esse esforço, e para essa chamada, então, desses 5 dias, é ficarmos mobilizados. Hoje é sexta, não tem sessão, então dá para a gente ter nossas reuniões apenas, tentar organizar essa grande frente com agentes penitenciários, polícia civil, pessoal da saúde, pessoal do saneamento, daquilo que não foi privatizado ainda, né? E aí, por fim, na segunda-feira a gente passar a estar mobilizados de novo, terça, quarta e quinta, que é a semana que vai fechar, digamos assim, o mês de dezembro e tudo lá. E o que a gente puder usar do espaço aqui, a gente continua agradecendo, mas queria, então, só finalizar mesmo para sair correndo para lá. 2 questões aí ainda sobre a questão do Brizola, com toda essa fala inspiradora do Nildo, né? Que, claro, sempre me inspira na Revolução Brasileira, em tudo que se coloca aqui, inclusive na participação ativa que Nildo tem tido no último evento no Rio de Janeiro também com os policiais antifascistas, né? Como foi importante a participação dele lá. E dizer essa questão, especialmente que vocês estavam falando da Rede Globo, da importância do Brizola Neto ter entrado hoje aqui no programa, né? Como é que uma coisa que aconteceu há 20 dias atrás, e parece que são 20 dias exatamente, coisa de um mês, mas exatamente 20 dias, quando a Globo resolveu pautar, ela pautar o nosso partido, quer dizer, então, o Freixo, a Sâmia e todos do PSOL que se pronunciaram, não tinham visto antes isso que o Brizola tinha feito, foi a Globo que os pautou. Essa é a principal denúncia que a gente faz, né? Porque não dá para o nosso partido ser pautado pela Globo, além de ter aí um projeto de ser um puxadinho do PT, quando justamente o PSOL foi um rompimento do PT. Então, socialismo e liberdade para nós, como Revolução Brasileira dentro do PSOL, é esse resgate de um projeto estratégico e também aquilo que a gente não pode esquecer, não há inocência em política. Nós não podemos esquecer os 9 países que têm bomba atômica, a Coreia do Norte é um deles, certo? Isso não é por acaso. Daí essa questão importante que Nildo sempre lembra de que a esquerda não está preparada para um projeto de poder, ela fica pensando em governo, né? E quando a gente tem um projeto de tomada de poder, a gente sai das micropolíticas ali, das causas importantíssimas, como a gente não deixa de falar aqui de mulher, negro, LGBT, etc e tal, indígena, mas é a questão da luta de classe que se põe nesse confronto. Então, a ignorância, né, como vizinha do oportunismo, porque é uma ignorância também muito maquiada, né, Romulo? Ninguém é tão consciente e ingênuo assim, porque não há ingenuidade em política, e ao invés de denunciar eventuais questões, né, que a esquerda não entende, como a Hannah Arendt, que Nildo acaba de citar, é a grande madrinha da teoria do totalitarismo, que eu falava aqui na primeira parte da minha fala. Ou seja, olha, um grande fã dela está no STF, é o Luiz Roberto Barroso.
Exatamente, que a gente conversou naquele programa que eu falava da teoria do autoritarismo e a do totalitarismo. Sei disso, para quem não conhece muito o programa, sei disso porque fui seu aluno na faculdade, lá na faculdade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí você conhece bem. E toda a tradição que se defende de Hannah Arendt aqui no Brasil, com Marilena Chaui, naquele programa que a gente fez a crítica ao pensamento da Marilena Chaui, e que confunde isso, né? Então, o Chaves e o nazismo é a mesma coisa, são ditadores, e não se vê a diferença entre eles. E essa denúncia que a gente tem que fazer de Hannah Arendt, que é tão lida pela esquerda liberal, que é aquela esquerdinha que fica assim, eu sou democrata e sou não a ditadura, sem identificar realmente para a classe trabalhadora o que é ditadura, o que é capitalismo, o que é superação do capitalismo no nosso projeto. E só para fechar mesmo, quer dizer, o Brizola Neto, ele falou aqui da atualidade do discurso do Brizola sobre as perdas internacionais, que a gente está sempre lembrando aqui, né? E eu acho que nesse ponto mesmo, que como o Nildo, na hora que o Brizola estava falando, eu pensei nisso também, que o Nildo acabou de dizer, quando ele falou que o Brizola faria uma frente ampla de esquerda, mas o Brizola sempre muito atinado com as diferenças na própria esquerda e sabendo o momento também de denunciar essa esquerda. Seria também um único reparo, né, naquela fala que o Brizola Neto fez aqui, e muito mais um reparo no sentido do que significa a construção de uma esquerda que às vezes pode ficar isolada, como eu disse, né, às vezes a gente vai defender uma posição que não é a da moda, não é a lacradora, e não dizer assim, uma frente única contra tudo acaba sendo contra nada. Mas né? É o que eu falei, Angélica, o Brizola mostra qual seria a dele quando ele é a única voz na política nacional a dizer que aquele impeachment contra o Collor não nos convinha e ia cobrar caro. Então ele realmente, como você fala, ele não tem frentão para tudo. A união não é a qualquer custo. Exato, e também nesse aspecto, né, então, inclusive o Brizola fala isso claramente, estava revendo uns programas onde ele fala dessa questão do Collor na época, aquele Roda Viva e outros, né, até por conta aqui da gente resgatar no que é de César e do que não é de César, tá? Brizola naquilo que ele é, naquilo que ele não é, e é isso, eu acho que a questão da gente denunciar o Patriotic Act Tabajara, né, que é muito mais um esforço do que denunciar alguém que falou alguma coisa sobre a Coreia, e tudo que acontece da miséria no Rio de Janeiro, a luta dos policiais antifascistas, tudo que acontece no Brasil e que a gente tem que passar por cima aí do governo Bolsonaro e de toda a coesão burguesa, é o que deve nos nortear. Eu acho que foi aqui um programa também com a presença do Brizola muito importante, demarcatório aqui do Duplo Expresso, e a gente não cair, né, de jeito nenhum nesse nivelamento barato da teoria do totalitarismo contra a qual a gente tem que lutar, esclarecer não é fácil, e é o papel da verdade que a gente estava falando aqui. Como é que é o Duplo Expresso? A verdade chega primeiro. Lembra que a gente estava falando aqui no programa da teoria do autoritarismo, que existe nessa teoria uma ideia de que não há verdade. E aqui há verdade, quer dizer, a gente tem a prática como critério da verdade, né, como tem sempre no marxismo a gente lembra, até o Brizola falou nisso hoje, né, o Brizola Neto. Achei legal ele ter lembrado dessa frase, que a gente tanto valoriza no marxismo, que está nos textos marxianos, e é isso, é uma luta contra a Dória, é uma luta contra uma esquerda liberal que cai na teoria do totalitarismo, e é resgatar esses projetos de revolução brasileira, de uma esquerda, e está aqui, né, na militância efetiva. Nenhum de nós da Revolução Brasileira escapa à luta, né, a gente está produzindo teoria e a gente está na prática também, equilibrando essa prática. Acho que é muito importante isso que a gente vem trazendo aqui, demarcando no programa. Obrigada, Rômulo, sem sair correndo mesmo. Vai lá, Angélica Lovato, nos represente nessa luta aí em São Paulo. Eu vou lá. Um beijo para os expressionautas, um beijo para o Nildo, um beijo para você, querido Rômulo. Um maior ainda para você. A gente conversou aqui com a Angélica Lovato, ela que é socióloga, professora da Universidade Estadual de São Paulo, e, né, deu a sua opinião não só sobre a questão do partidária, já que ela é também militante do PSOL, com relação ao vereador Leonel Brizola Neto, mas também nos atualizou desses desdobramentos importantíssimos que estão se dando no âmbito de São Paulo, mas que podem significar uma inflexão no enfrentamento ao golpe no plano nacional. A gente tem que batalhar para que seja, né? Faz parte das nossas responsabilidades.